Olá, caros alunos. Eu espero que todos estejam bem, né? Depois de estudarmos aí as noções gerais, né, sobre a sociedade limitada, que está disciplinada lá no artigo 1052 e seguintes do Código Civil, nós vimos que a forma mais comum de sociedade empresária, vimos a administração dessa sociedade limitada, né, que está lá no artigo 1060, que diz assim: a sociedade limitada ela é administrada por uma ou mais pessoas designadas lá no seu contrato social ou em ato separado. Quem pode ser o administrador não sócio. Nós vimos também o término do prazo do exercício até então do cargo de administrador. Vimos a destituição, o quórum para destituição também do administrador sócio, a resolução da sociedade em relação ao sócio minoritário, né? E a dissolução de uma sociedade, tanto a dissolução parcial, os direitos de retirada e a exclusão do sócio minoritário, né? E a sociedade limitada for formada apenas por 2 sócios. Nós vimos a sua vigência, o conselho fiscal, a modificação também desse capital social, está no artigo 1077, a dissolução da sociedade parcial ou total, né? E também ali todos os atos constitutivos dessa sociedade limitada. Isso aí foi, nessa parte introdutória, foi um espectro da aula passada. Hoje nós adentraremos no conteúdo, né? Conteúdo dessa sociedade anônima, né? Essa sociedade anônima, depois da prova, né? E aí eu passei uma tarefinha para os senhores, que eu estarei postando amanhã, tá? Na data de amanhã, no terminal do AVA, com o tempo, as regras serão explicitadas para os senhores logo mais à noite na nossa webconferência. E aí, né, eu falo ali as regras dessa sociedade anônima, desse material de apoio aí, para que vocês possam estar exercitando. Então, vamos ao nosso primeiro conceito aqui, né? Já de imediato, ao conceito de sociedade anônima. A sociedade anônima são espécies de sociedade estatutárias, né? Também chamadas de institucionais, constitui-se assim por meio de um estatuto social. O seu capital está dividido em frações, denominada ações, né? Por isso essa sociedade anônima. Cada sócio, ele se torna titular de determinado número de ações, sendo chamados aí de quê? Não se poderia ser por outro nome, senão acionista. Ela está regulamentada por uma lei, a Lei 6.407 de 1976, e o artigo 1089 do Código Civil, ele diz assim, né? Esclarece que essa circunstância, dispondo que essa sociedade anônima rege-se por lei especial. E que lei especial é essa? É a Lei 6.404 de 1976, aplicando-lhe ali nos casos omissos as disposições desse artigo. O enunciado 68 do Conselho de Justiça Federal, ele diz que os artigos 1088 e 1089 vêm a suprimir, né, em caso de supressão do novo Código Civil, em razão dessa matéria está regulamentada em lei especial, como por outrora já disse, a Lei 6.404 de 1976. Ela é sempre empresária, né, por força de lei. Essa sociedade anônima, repito, é sempre empresária por força de lei, independente do objeto social, né? Caberá ao estatuto social dessa companhia a definição precisa e completa do seu objeto social, tá? E por serem sociedades institucionais ou estatutárias, elas serão sempre sociedades de quê? De capital, tá? A sociedade anônima, por sua vez, constitui um único tipo societário que necessariamente deve se adotar a denominação como nome empresarial e obrigatoriamente deverá constar na denominação o objeto social dessa empresa. As denominações da sociedade anônima devem virem integradas pelas expressões sociedade anônima ou companhia,
ou abreviadamente como SA ou CIA, né, nesse contexto aí. O Código Civil de 2002, no artigo 1160, diz assim: a sociedade anônima, ela opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. Aí o seu parágrafo único, ele diz assim: pode constar da denominação o nome do fundador, esse acionista, ou pessoa que haja concorrido para que o bom êxito da formação dessa empresa. E aí uma primeira observação que eu faço é o seguinte: o termo sociedade anônima, ou essa abreviatura, pode vir no início, no meio ou fim da denominação. O termo companhia ou a sua abreviatura não pode ser usado no fim. Então, fica aqui a ressalva, tá? Que o termo da sociedade anônima ou a abreviatura pode vir no início, no meio e no fim. Já o termo companhia não pode, ou a sua abreviatura, né, de companhia, não pode ser usado no fim, conforme o artigo 3º da LCA, né, da Lei da Sociedade Anônima. Que lei da Sociedade Anônima é? É a Lei 6.404 de 1976, tá? Uma segunda observação que eu vos faço é o seguinte: permite-se também que na denominação conste o nome do fundador ou pessoa que tenha concorrido para o bom êxito da formação da empresa, mas ainda assim será tratado como denominação. O enunciado 71 do Conselho de Justiça Federal, né, ele diz assim, que suprimindo o artigo 1160 do Código Civil, por esta matéria regulada mais adequadamente o artigo 3º da Lei 6.404 de 1976, né, que esse regulamento está disciplinando aí as sociedades anônimas. E dar nova redação ao parágrafo, ele vem para dar uma nova redação ao parágrafo 1158 da Sociedade Limitada, de modo a retirar o quê? A exigência da designação do objeto da sociedade. O enunciado 79 do Conselho de Justiça Federal, no artigo 2031, ele fala que não havendo a revogação do artigo 1060 do Código Civil, nem a modificação do parágrafo 2º do artigo 1158 do mesmo diploma, é de interpretar-se que este dispositivo, no sentido de não aplicar a denominação das sociedades anônimas e sociedade já existentes, né, a sociedade limitada já existente, em razão de se tratar de direito inerente ao quê? A sua personalidade, né? Nós já vimos que para ter personalidade jurídica tem que estar inscrita na junta comercial ou nos órgãos pertinentes aí à denominação da empresa, da sociedade, tá certo? Uma das principais características da sociedade anônima, senhores, é o quê? É a limitação dessa responsabilidade do sócio, como está disposto lá no artigo 1º da Lei da Sociedade Anônima. Essa companhia ou sociedade anônima, ela terá o seu capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou dos acionistas será o quê? Será limitada ao preço de uma emissão das ações subscritas ou adquiridas, a regra repetida lá no artigo 1088 do Código Civil de 2002. Exemplo, se o credor ele aciona a sociedade, né, seus bens, aí os seus bens que o pertencem, depois de aciona o quê? Os sócios. Então, somente será acionado cada um que tenha subscrito e não integralizado o capital. Não há uma solidariedade entre os sócios. O que eu quis dizer? Que o credor ele aciona essa sociedade sem bens, entendeu? Sem bens. E depois que ele vai acionar os sócios ali, somente será acionado cada um que tenha subscrito. Se eu subscrevi o meu capital, eu serei acionado e ali e não integralizado, né? Aí que vai entrar no meu patrimônio nesse contexto aqui. Porque não há uma solidariedade entre os sócios nesse contexto. Os tipos de sociedade anônimas, nós temos visto e veremos, né, estamos vendo, nós temos a aberta e a fechada. A aberta é aquela que negocia os valores mobiliários no mercado de capitais,
formado aí por bolsa de valores, pelo mercado de balcão também. Para tanto, é necessário uma prévia autorização e registro perante a Comissão de Valores Mobiliários, né? A já fechada são aquelas que negociam seus valores mobiliários no mercado de capitais. Quanto à constituição de uma sociedade anônima, nós temos duas modalidades. Quais modalidades? A de subscrição pública, que ela impõe para sociedades abertas, e por subscrição particular, que aplica-se a sociedades anônimas, né, que não oferecerão ao público as suas ações. Aqui eu faço uma outra ressalva, muito importante, que é o quê? Com a MP, a Medida Provisória 881 de 2019, a Lei número 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ela passa a vigorar com as seguintes alterações. Quais alterações? O artigo 85, parágrafo 1º, ele diz que a subscrição poderá ser feita nas condições previstas no prospecto por carta à instituição, a companhia das declarações que se refere este artigo do pagamento da entrada. O parágrafo 2º diz assim: será dispensada a assinatura de lista de boletim que se refere o caput na hipótese de oferta pública, cuja liquidação ocorra por meio do sistema administrativo por entidade administradora dos mercados organizado e de valores mobiliários. Já o artigo 294, do 294A, ele diz que essa comissão de valores mobiliários, por meio de regulamento, poderá dispensar as exigências previstas na lei. O que está querendo dizer com essa ressalva que eu estou dizendo? Que o que está previsto em lei, muitas das vezes será dispensado as exigências da lei para que essa companhia defina como de pequeno e médio porte, de forma a facilitar o quê? O acesso ao mercado de capitais. Porque o mercado de capitais, muitas das vezes, ele é restrito. E sendo restrito, não admite a entrada de pequenos e médios nesse contexto aqui, para que faça parte dos valores dos mercados de capitais aqui. Quanto aos requisitos preliminares para a constituição de uma sociedade anônima, independente da modalidade de constituição, é o quê? A subscrição de pelo menos 2 pessoas de todas as ações em que divide o seu capital social, a subscrição irrestrita, né? Ela se torna irrestrita. Também precisa-se de quê? Da realização como entrada em dinheiro de 10%, no mínimo do preço da emissão das ações subscritas. Nas instituições financeiras, essa porcentagem é de 50%. O fundador aqui terá 5 dias contados do recebimento das quantias em nome do subscritor e a favor também dessa sociedade, para fazer o quê? O depósito no estabelecimento bancário autorizado pelo CVM, né? Que é esse mercado de valores, a Comissão de Valores Mobiliários, nesse contexto. O arquivamento do Estatuto Social da empresa na junta comercial é publicado também pela imprensa de seus atos constitutivos. A transferência para a companhia por transcrição e o registro público competente de bens em que o subscritor ele tenha contribuído para a formação do capital social, esses aqui são os requisitos preliminares para a constituição dessa sociedade anônima, independente da modalidade independente da modalidade. Qual é a modalidade, Adair? É aberta ou fechada. Independente de qual ela seja, ela requer esses requisitos aqui. A sua subscrição de pelo menos 2 pessoas, a realização da entrada em 10%, né? E no mínimo, tá? Porque ela pode chegar até 50%, e o fundador ele terá o quê? Há 5 dias aí, o arquivamento do estatuto social dessa empresa comercial e a publicação em imprensa dos seus atos aí constitutivos, tá bom? Nesse contexto. Aos valores mobiliários, a títulos emitidos pela sociedade anônima, né? Nós vamos ver que são bens móveis que representam frações em que estão divididos o capital social, concedendo ao seu titular um complexo de direitos e deveres, são indivisíveis em relação a essa companhia, né? Nós vimos que as sociedades anônimas sempre elas estiveram vinculadas a grandes empreendimentos econômicos que demandam o quê? Até então, uma maior segurança.
Por exemplo, nós vamos ver que lá na Alemanha, ela vai se surgir por volta do ano de 1327, né? E aí, os quais se referiam às concessões de participações de ideias em minas de carvão reguladas aí até então por sindicatos. Em 1407, ela é fundada na Itália e é considerada como a primeira real sociedade por ações, né? No século XVI ao século XVIII, essa forma monopolista e metrópole do mundo dividido, né, passa-se então entre os colonizadores e também sobre os colonizados e os colonizadores. As sociedades anônimas vinculam-se ao objeto desse financiamento e mitigação do risco das sociedades humanitárias. E também sobre a viabilização da colonização, tendo sido criada pelas Companhias das Índias Orientais e as Índias Ocidentais. E aí que perduraram por muito tempo e mostraram-se até então efetivas na consecução de seu fim. As sociedades anônimas eram constituídas por meio de uma outorga do poder estatal, né? Para quê? Para a exploração clara e determinada dessa atividade empreendedora. Com o passar dos anos, senhores, essa concessão de outorga foi se suprimida pelo advento das sociedades de responsabilidade limitada de constituição de sociedades anônimas. Para o mestre Fábio Ulloa Coelho, a história da sociedade anônima pode ser dividida em 3 períodos de outorga aí, autorizada e regulamentada até então, né? A primeira relaciona-se ao monopólio colonista, a segunda concatena-se com a Constituição, né? com uma autorização governamental, e a terceira, né? Essa autorização governamental de um ato administrativo para a Constituição e o funcionamento. A terceira associa-se apenas a obtenção de registro em outro órgão com observância de quê? Do regime legal específico, nesse contexto. E aí nós vamos verificar que esses valores mobiliários, né, esses valores mobiliários pelas sociedades anônimas, dentro desse conceito de ações, são bens móveis que representam frações em que estão divididos aí até então o capital social, concedendo ao seu titular um complexo de direitos e deveres. São indivisíveis em relação à companhia. Elas têm valores, né? E aí um valor nominal ou um valor de preço de emissão, os valores de mercado ou um valor patrimonial. O valor nominal é o valor indicado. Onde está indicado esse valor nominal? Ele está indicado lá no Estatuto Social. Quanto ao valor ou preço dessa emissão, nós vamos ver que é aquele que é pago por quem subscreve a ação e é fixado por seus fundadores no momento da constituição dessa empresa. Digamos que a pessoa quer fazer parte da empresa e quando ele passa a fazer parte, ele ingressa ali com os seus valores, tá certo? Por isso que ele acaba pagando esse valor. Quanto aos valores de mercado, o valor é o valor de quê? É o valor dessa negociação. E aí o valor patrimonial, né, o valor da ação em relação ao patrimônio, né, patrimônio este dividido pelo número de ações, esse valor será pago em dissolução total ou também parcial de quê? Dessa sociedade até então. Quais são os tipos de sociedade? De acordo com a forma como são transferidas para outros acionistas ou também para terceiro. As ações elas podem ser nominativas e escriturais, tá certo? As nominativas são aquelas cujo titular estão designado no livro de registro de ações nominativas. Para transferência desta, bastará o termo lavratório no livro de transferência das ações nominativas, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário ou também pelos seus representantes. Em verdade, todas as ações de uma sociedade anônima devem ser nominais, tá? E haja vista que a Lei 8.021/90 vedou a emissão de títulos ao portador. Quanto às escriturais, elas não deixam de ser nominativas, visto que são identificados seus titulares, entretanto, eles se diferenciam quanto à forma de transferência, uma vez que esta ocorre por contas
de depósito, tá? Nesse contexto. Aqui, uma instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários, manterá as contas de depósito em nome de titulares dessas ações. As ações, conforme a natureza dos direitos ou as vantagens conferidas aos seus titulares, elas poderão ser ordinárias ou comuns ou preferenciais, também de gozo ou de fruição ou debêntures, tá? As ordinárias ou em comum são o quê? Elas conferem aos acionistas os direitos comuns, como direito de voto e também de participação nos lucros. São ações de emissão obrigatória por todas as companhias. As preferenciais, elas conferem aos acionistas certas vantagens, podem constituir em prioridade na distribuição de dividendo fixo e prioridade também no reembolso do capital com prêmio ou sem esse prêmio também. A prioridade na distribuição de dividendo fixo, né, é obtido lucro por essa sociedade. O estatuto ele prevê qual o percentual fixo que será recebido pelos acionistas preferenciais. O que sobrar será dividido entre os acionistas ordinários. O mínimo, se ocorrendo determinado lucro, os preferenciais recebem um mínimo fixado. O que sobrar vai servir para pagar a mesma quantidade aos portadores de ações ordinárias. Sobrando uma quantia nova a partilhar, é feita entre preferencialistas ou há também acumulativa. Nós temos o mínimo e também tem os cumulativos. Se a sociedade não divide os lucros, eles serão acumulados para o próximo ano aí, no decorrer dessa sociedade anônima. A prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, o estatuto ele poderá deixar de conferir às ações alguns dos direitos reconhecidos até então, as ações ordinárias, ou lhe conferi-los com restrição. O número de ações preferenciais sem direito de voto ou sujeitas às restrições não poderão ultrapassar os 50% do total das ações emitidas. Segundo a jurisprudência, não configura o fechamento em branco ou indireto de capital a hipótese de incorporação de ações de sociedade controlada para fins de quê? De transformação em subsidiária integral, segundo o artigo 252 da Lei da Sociedade Anônima. Realizada entre as sociedades de capitais abertos, desde que mantenha a liquidez e a possibilidade de os acionistas alienarem as suas ações. Assim, é desnecessária até então a oferta pública de ações em favor dos acionistas preferenciais dessa companhia, que teve suas ações incorporadas, mas que continuam com plena liquidez de mercado de capitais, segundo o entendimento aí até então trazido pelo STJ na terceira turma no recurso especial da relatoria do ministro Paulo de Tarso, né, que por unanimidade julgado em 19/9/2017, informativo 612 do STJ. Quanto ao gozo e fruição, são aquelas distribuições aos acionistas titulares de ações ordinárias ou preferenciais em substituição dessas ações que já foram amortizadas. A amortização consiste na distribuição aos acionistas a título de antecipação e sem redução do capital social dessa quantia a quem teriam direito em caso de liquidação dessa companhia. Quanto às debêntures são valores mobiliários que conferem a seus titulares direito de crédito contra essa companhia nas condições constantes da escrituração de emissão e se houver também o certificado. São títulos emitidos por essa sociedade anônima para negociar junto ao público, levantando o capital social para a empresa até então dessa sociedade, né, para essa sociedade, e como se fosse um empréstimo feito para a sociedade a captação de recursos aí. É título executivo extrajudicial elencado lá no artigo 585, inciso 1º do Código de Processo Civil. Então, os debêntures são valores imobiliários, é a parte mais importante, e refere-se ao quê? Aos seus titulares, direito de crédito contra essa companhia nas condições constantes da escrituração dessa emissão, se houver certificado. São títulos emitidos por essa SA, tá certo?
Existem 4 espécies de debêntures, segundo o artigo 58 da Lei da Sociedade Anônima. São as debêntures como garantia real, as debêntures como garantia flutuante, as debêntures quirografárias e as debêntures subordinadas ou subrogafárias, nesse contexto. Quanto às debêntures com garantia real, são aquelas atreladas a um bem pertencente ou não da sociedade. Quanto a debênture como garantia flutuante, são aquelas que asseguram a seus titulares um privilégio geral sobre o ativo dessa companhia, mas não impede uma negociação dos bens que compõem esse ativo. Em caso de liquidação, essa debênture tem preferência sobre os créditos quirografários. Quanto às debêntures quirografárias, são aquelas sem qualquer garantia ou privilégio que configurem com os demais créditos quirografários dessa companhia na hipótese de liquidação. Quanto às debêntures subordinadas ou a debêntures subquirografárias, que são aquelas com preferência apenas sobre os acionistas dessa companhia em caso de liquidação. As debêntures, elas podem ser tais como as ações nominativas e também as estatutárias, estudada no tópico acima, bem como conversíveis em ações. Partes beneficiárias são títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos a capital social. São emitidos para captar recursos e remunerar serviço prestado. É um direito de crédito eventual até o limite de 10% desse lucro da empresa, dependendo aí da existência ou não de obtenção do lucro pela sociedade. Somente podem ser emitidas por sociedades fechadas. A Lei 10.303 de 2001. Quanto ao bônus de subscrição, esse bônus de subscrição, senhores, são valores mobiliários que conferem ao titular nas ações constantes, do certificado o direito de preferência para subscrever novas ações por ocasião do aumento do capital social autorizado aí no Estatuto, antes de qualquer outro. Não é um direito de crédito, tá? É simplesmente aqui um direito de preferência que precede, inclusive, ao acionista, nesse contexto aqui desse bônus de subscrição. Quanto, e somente pode, nesse contexto, esse bônus de subscrição, que são valores mobiliários até então, tá? E não é um direito de crédito, é simplesmente um direito de preferência que precede, inclusive, o acionista. Quanto ao comercial paper, comercial paper são espécies de notas promissórias, tá? E servem para a captação de recursos no mercado de capital, sendo restituído aos investidores em curto prazo. Esse prazo de no mínimo aí 30 dias e no máximo de 180 dias. Para a restituição dos valores recebidos em mercado de companhia, tais títulos somente se transferem por endosso em preto e com cláusula sem garantia, tá? E aí, quanto à jurisprudência, senhores, a jurisprudência do STJ, ela diz que a pretensão do titular de ações de exigir contas da sociedade anônima referente ao pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e demais rendimentos inerentes às respectivas ações prescrevem que, em 3 anos, o fundamento está no artigo 287, artigo 287-A da Lei 6.404 de 1976, e aí foi um entendimento sacramentado pela terceira turma também do STJ. A relatoria desse recurso aí foi do ministro Billise, Aurélio Billise, julgado em 20 de 5 de 2018, informativo 627. Quanto ao órgão principal da sociedade anônima, são o quê? A Assembleia, a Assembleia Geral e a Assembleia Ordinária, a Assembleia Extraordinária, o Conselho de Administração, a Diretoria, o Conselho Fiscal. Nesse contexto aqui, que são os órgãos principais da sociedade anônima, tá certo? Então,
As assembleias são órgãos de deliberações de colegiado, reúne-se todos os acionistas que tenham ou não direito ao voto. Segundo a jurisprudência, né, o inventário, né, o inventariante, representante do espólio, até que são todos os bens deixados pelo decurso, não pode votar em assembleia de sociedade anônima, da qual o falecido era sócio, com a pretensão de alterar o controle dessa companhia, de vender bens do acervo patrimonial. Os poderes de administração do inventariante são aqueles relativos à conservação dos bens dos inventariados, para a escrituração e partilha, tá? Para a futura partilha, dentre os quais se pode citar aqui o pagamento de tributos, aluguéis, a realização também de reparos, de aplicação de recursos, atendendo o interesse dos herdeiros. A atuação do inventariante, alienando aqui bens sociais, é buscando o quê? Ele vem buscando modificar a natureza das ações e a própria escritura de poder dessa sociedade anônima está fora dos limites dos poderes dessa administração e também da conservação do patrimônio. Isso foi um objeto, como eu disse aos senhores na parte inicial, do julgado no STF, da terceira turma também, do relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas, Cueva, em 20/6/2017, né? Informativo 612. Quanto à Assembleia Geral, é o órgão supremo dessa companhia, né? Podendo ser o quê? Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária, ela deverá ocorrer anualmente nos 4 primeiros meses seguintes do término do exercício social dessa empresa e deverá abranger as seguintes matérias: tomadas de conta dos administradores, exame e discussão, votação e demonstrações financeiras, deliberação sobre a destinação do lucro do líquido do exercício e distribuição do dividendo, eleição dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, aprovação e de correção da expressão monetária aí do capital social. A Assembleia Geral Extraordinária, ela pode ocorrer a qualquer tempo e serve para a deliberação de qualquer outra matéria que não seja a competência privativa da Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Extraordinária, que tiver por objeto a reforma do Estatuto, somente se instalará com a presença de acionista que represente 2/3 no mínimo do capital social com direito a voto, e em seguida com a convocação, instalação e a qualquer número. O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada a quem compete prima facialmente fixar a orientação dos negócios dessa companhia, dessa fiscalização e a gestão de diretores. É composto por no mínimo 3 membros, acionistas eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária e por ela destituídos também a qualquer tempo, com mandato de no máximo 3 anos aí, permitida também a reeleição. Somente é obrigatório nas sociedades anônimas abertas, tá? Que negociam as suas ações na bolsa ou no mercado de capital, e também nas de capital autorizado, tem autorização de aumento de capital no estatuto, sem a necessidade dessa assembleia para deliberação. E também nas sociedades de economia mista. Quanto à diretoria, a diretoria é responsável pela representação dessa companhia e pela prática dos atos necessários até então ao seu funcionamento regular. É obrigatório em todas as sociedades anônimas, tá? Os diretores, eles podem ou não ser acionistas, exigindo a lei que se trate de pessoa residente no país e que sejam pessoas naturais. Ela é composta por 2 ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, ou se inexistente, pela Assembleia Geral, com mandato nunca superior a 3 anos, permitida também a reeleição, tá bom? O Conselho Fiscal é obrigatório a existência nas sociedades anônimas, mas o seu funcionamento ele pode ser permanente, restringindo-se aos exercícios sociais em que foi instalado a pedido dos acionistas. A sua atribuição é a fiscalização dos atos de administração da sociedade,
Os conselheiros podem ou não ser acionistas e serão, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 conselheiros. Direitos e deveres dos acionistas. O dever de integralizar as ações é o principal dever do acionista, né? Que tem que integralizar as ações subscritas, é pagar o valor, sob pena de tornar-se acionista remisso, né? Devedor, com as consequências de ser executado ou ter as suas ações negociadas em bolsa. O título executivo pode ser boletim de subscrição ou aviso de chamada de capital. São títulos executivos extrajudiciais por força de lei. O estatuto não é um título executivo. A ação, né, a execução será feita com base no valor que deveria ser integralizado, mas os valores referentes aos prejuízos causados pela sua mora, juros, correção e multa. O aviso de chamada de capital deve ser publicado pelo menos 3 vezes em jornal de grande circulação e deve ser dado prazo de 30 dias para comparecimento do acionista remisso. A execução e a negociação das ações são medidas que podem ser adotadas simultaneamente pela sociedade. Em havendo êxito em um dos caminhos, né, em um dos caminhos é o quê? O outro será suspenso. Mesmo a sociedade anônima fechada pode negociar as ações do remisso na bolsa, cujos valores serão suportados pelo remisso. Direitos que podem ser essenciais e não essenciais, que é o direito de voto e de natureza, né? Tanto que existam ações, né, sem esse direito garantido. Não pode ser retirados também do acionista, que são os essenciais. Os essenciais são aqueles que não podem ser tirados do acionista. E os não essenciais são direitos de voto, de natureza, que existem aí ações sem ter direito em garantia. Essenciais é participação nos lucros, preferência, fiscalização, participação no acervo societário e a retirada. Quanto ao direito de retirada, né, esse direito de recesso tem duas formas da pessoa se desligar dessa sociedade empresária. Qual? Alienando a sua participação societária e exercendo seu direito de retirada. Na sociedade anônima, dada a facilidade de alienação e de participação societária, as hipóteses de exercício de direito de retirada são limitadas, estando aí disciplinadas especificamente em lei. O exercício de direito de retirada se dá mediante reembolso, que é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, essa companhia ela paga aos acionistas decidentes de deliberação dessa Assembleia Geral o valor de suas ações, do valor das ações. Tá? Quais hipóteses? Criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previsto ou autorizado pelo Estatuto. Alterações nas preferenciais, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais ou a criação de uma nova classe mais favorável, que é o quê? Redução do dividendo obrigatório, fusão da companhia ou também a incorporação em outra, participação em grupo de sociedade, artigo 265, mudança de objeto dessa companhia, cisão dessa companhia, transformação da sociedade anônima em limitada, quando há autorização no Estatuto para a transformação da sociedade por decisão não unânime, artigo 221, operações societárias que resultem no fechamento dessa companhia, artigo 223, incorporações de ações quando se torna subsidiária integral de outra, 252, transferência do controle acionista ao poder público, em razão da desapropriação, artigo 236, compra do controle de qualquer sociedade por uma companhia aberta, artigo 256. E também, por último, cálculo e pagamento do reembolso, artigo 45 da Lei 6.404. A Lei da Sociedade por Ações, a 6.404/76, prevê expressamente que o Estatuto pode estabelecer normas aí para determinação do valor de reembolso de ações. Caso não estabeleça o valor de reembolso, será o valor do patrimônio líquido da ação, o valor patrimonial, que é calculado dividendo, né, se o valor, dividindo-se aí o valor do patrimônio líquido
dessa companhia pelo número total de ações. Assim, para cada ação que for titular, o acionista que exerceu o direito de recesso será pago este valor patrimonial. O valor do patrimônio líquido será constante do último balanço patrimonial que houver sido aí até então aprovado pela Assembleia Geral. Contudo, a lei ela estabelece que se a deliberação da Assembleia Geral que deu ensejo ao direito de regresso ocorrer mais de 60 dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso de ações, levantamento de balanço especial em data que atenda aquele prazo. Nesse caso, a companhia deverá pagar imediatamente 80% do valor do reembolso calculado, com base no último balanço, e levantando o balanço especial, pagará o saldo eventualmente existente no prazo de 120 dias a contar da data de deliberação dessa Assembleia Geral. Mas o Estatuto pode, ao invés de prever como critério de cálculo do valor do reembolso de ações, o valor econômico dessa companhia, a ser apurado em avaliação especial, onde o valor será determinado por 3 peritos ou empresa especializada. Se não existir previsão estatutária expressa nesse sentido, o cálculo do reembolso será feito obrigatoriamente com base no valor do patrimônio líquido. O Estatuto pode estabelecer regras e critérios mais detalhados para o cálculo de valor econômico. É possível, por exemplo, determinar que será utilizado o método de fluxo de caixa descontado ou de um patrimônio líquido a preços de mercado, entre outros, e os peritos ou empresas especializadas serão indicados em lista sextupla, ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho de Administração, ou não houver pela diretoria e escolhidos pela Assembleia Geral em deliberação tomada pela maioria absoluta dos votos, não se computando os votos em branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, o direito a um voto. Os peritos ou a empresa avaliadora, deverão apresentar laudo fundamentado com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados até então e um instituto com os documentos pertinentes. Nesse caso, o valor a ser pago por ação poderá ser maior ou menor do que o valor patrimonial. Nesse contexto, em todos os casos, o valor patrimonial poderá ser pago à conta dos lucros ou reservas, exceto essa reserva legal. Nesse caso, senhores, as ações reembolsadas ficarão em tesouraria, passando a pertencer à própria companhia, podendo ser posteriormente reivindicadas aos demais acionistas ou a terceiros. Caso a companhia não tenha lucros ou reservas em montante suficiente para arcar com o reembolso, o valor restante deverá ser pago a custo do título de capital. Nesse caso, a companhia ela terá prazo de 120 dias a contar da publicação da ata da Assembleia, que deu ensejo ao direito de recesso, para substituir aos acionistas que ali se retirarem. Ela também poderá oferecer as ações correspondentes a outros acionistas ou também a terceiros que os adquirirão e o valor será destinado prioritariamente a recompor esse capital social. Se após este prazo os acionistas não tiverem sido substituídos em quantidade suficiente, o capital social será considerado reduzido no montante correspondente. Assim, caberá aos órgãos da administração convocar uma Assembleia Geral dentro de 5 dias para tomar o conhecimento dessa redução pertinente à sociedade anônima, tá certo? Pessoal, até aqui foram elencados os principais fundamentos e também conceitos referentes à sociedade anônima. Agora, eu deixei para o final, poderia ter feito no início, para falar sobre essa sociedade anônima no Brasil. A sociedade anônima no Brasil e os seus aspectos primordiais. As sociedades anônimas, chamadas alternativamente de companhias, estão disciplinadas no artigo do Código Civil, o artigo 1088 e
1989 e, sobretudo, a Lei 6.404 de 1976, ou Lei da Sociedade por Ações, né? Essa lei, publicada na década de 1970, representou um avanço na regulamentação das sociedades anônimas no Brasil. E o que? Veio o quê? Veio a fomentar o desenvolvimento da grande empresa brasileira, demandada, e as políticas até então da época. Nesse caso, as sociedades anônimas, ela tem um capital social dividido em ações, que é uma espécie de valor mobiliário, né? Cujos titulares são os acionistas, e esses acionistas, como nós vimos, respondem pelas obrigações sociais até o limite do preço da emissão das ações por eles detida, até o valor desse capital que foi integralizado, como nós vimos aí. A sociedade anônima é sempre uma sociedade empresária, independentemente do modo como explora o seu objeto. O órgão de representação, né, de registro público competente até então dessa sociedade anônima, né, para o arquivamento, para realizar o arquivamento dos seus atos constitutivos, é o quê? É a junta comercial da unidade federativa que ela faz parte, né? Em que ela está localizada a sua sede, para não ficar em embaraço, né? E aí, a sociedade anônima, o artigo 3º da Lei 6.404, de 1976, obrigatoriamente diz que espécie de nome empresarial, denominação, sendo vedada o quê? É vedada, pessoal, né? É vedada a adoção da razão social ou firma. Deve conter obrigatoriamente a palavra companhia ou a expressão sociedade anônima, né? Expressa ou também por extenso ou abreviatura SA. Por exemplo, ficaria assim, o certo é fazer bem assim, ó. Companhia Brasileira de Sapatos de Couro, Indústria Brasileira de Motores SA. Essa é a forma correta. Então ficaria Companhia Brasileira de Sapatos de Couro, Indústria Brasileira de Motores SA. Tá certo? Então, e também nós vimos lá que é possível na denominação o nome civil do fundador como acionista ou também como pessoa, tá certo? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu quero dizer para os senhores, será disponibilizado no AVA 10 questões referente, valendo eu não sei se eu faço meio ponto ou não sei se eu faço valendo um ponto, sobre sociedade anônimas e também sobre a sociedade limitada, objeto da aula passada, tá? Para vocês fazerem, eu vou estipular um prazo, eu creio que até segunda-feira, até na terça-feira da semana que vem, e valerá um ponto. Todos que fizerem ganharão um ponto como trabalho desse semestre agora do G2. Estamos nessa segunda fase, e essa segunda fase, ela requer um pouco mais de participação dos senhores, tá? E aí eu farei através dos trabalhos que serão direcionados aí no AVA, tá certo? No mais, eu desejo a todos bons estudos e também que tirem boas notas aí nas tarefas que estarão disponíveis no AVA, tá certo? No mais, bons estudos.